Bom, esperar o pessoal ir se acomodando. A gente vem enfrentando um desafio aqui na construção de gestão. Como é que a gente faz aqui, né? Aqui está o Mauro, o Leandro, o Jean, o Marcelo, a Paulinha. O que a gente busca entender é acessar tudo o que está acontecendo fora do Brasil, Europa, Ásia, Estados Unidos, entender as temáticas e conectar para trazer aqui para vocês, olhando todos os eventos, os palestrantes, os temas, e o que encaixa aqui no momento atual, que é o momento que as empresas vivem. E aí a gente sabe que um dos principais setores da economia que gira o PIB é o setor de agronegócio, né? E a representatividade que ele tem hoje e a dificuldade em conectar, né? Para quem é um pequeno produtor, um médio produtor, em olhar essa cadeia, desde a parte transacional, que é uma barreira, até a parte da entrega, da logística rural, e que a gente sabe o potencial que essa indústria tem pelo tamanho. Se a gente olhar o market share hoje no PIB, tudo que a gente está olhando aí fora é muito pequeno perto do setor de commodities, que também está conectado com o agronegócio. E para falar um pouquinho de como é que a gente está buscando essa aceleração nesse processo deste ecossistema digital, o que o agro pode ensinar para as indústrias e para o varejo, eu acho que tem um case que foi uma honra para nós aqui, conseguir se conectar com a Orbia, que é a maior iniciativa de transformação digital aqui da América Latina. Ela é um grande benchmark para quem está buscando entrar nesse setor, para entender as estratégias, go-to-market, stakeholders e canais de venda, além de ter um grande diferencial de ser um marketplace aí conectado com o programa de fidelidade para as revendas. Então, não é que estão fazendo, operando, entregando valor para essa cadeia, né? E aí, para falar um pouquinho dessa inteligência, do que acontece por trás, de como é que estão os números e as perspectivas, contando aí como esse benchmark aí para quem está buscando olhar alguma coisa nesse setor, eu vou convidar aqui o CEO da Bravio, que tem mais de 10 anos de experiência em loyalty, programa de fidelidade e tecnologia. Ele é formado em administração pelo INSPER, especialista em estratégia de negócios digitais e um dos sócios fundadores aqui da Fintech Pra Valer e da Joint Venture com a Orbia. Ele já atuou como COO lá, e hoje ele está no comitê estratégico e também atua hoje agora como CEO da Bravio. Então, Adelmo, por favor, seja muito bem-vindo, uma salva de palmas. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Ângelo, pelo convite, né, para participar desse grandioso evento, né, e realmente obrigado a vocês, né, por esse tempo. Eu vou tentar compartilhar com vocês, né, algumas das experiências que nós tivemos, né, e o que o agro poderia ensinar para as outras indústrias, né, da experiência que nós tivemos nessa construção dessa jornada aqui do transformação digital para o agronegócio. A Bravio, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho da Bravio um pouquinho antes para contextualizar vocês. A Bravio é uma empresa que nasceu em 2007, né, que nós começamos a trabalhar primeiramente com os bancos, né, nós montamos uma estrutura de fulfillment, uma estrutura de logística, compra e venda e toda uma plataforma para que a gente conseguisse, de fato, atender os bancos nos programas de fidelidade. Na sequência, vieram os programas de fidelidade, né, que os programas de fidelidade vieram depois, né, das aéreas, e nós começamos a crescer, né, atuando muito fortemente com os bancos e com as empresas de fidelidade. Na sequência, nós vimos que, com o desenvolvimento da nossa plataforma, né, e da nossa tecnologia, nós vimos que nós conseguiríamos expandir as nossas soluções para um público mais amplo, né, que seriam as indústrias, né? Então, como é que a gente consegue moldar a nossa plataforma, a nossa estrutura para atender as indústrias na hora de montar um programa de fidelidade, na hora de montar um marketplace, na hora de montar um programa, né, de fidelidade ligado com isso e com acesso ao mercado. Então, foi isso que nós fomos construindo, né, ao longo desses anos todos. E, olhando, hoje nós estamos presentes em 8 países,
né? Então, fora o Brasil, mais 7 países. Nós movimentamos no ano passado 1,3 bi na nossa plataforma em termos de GMV. Foi um crescimento de 4 vezes comparado ao ano de 2020. Né? E nosso DNA está focado sempre no B2B. Como é que a gente monta ofertas e propostas de valor para as indústrias e as empresas, né, dentro desse mundo digital. Né? E nesses anos, né, nós, né, tivemos a oportunidade de trabalhar junto com a Bayer, né, que eles pediram para a gente começar a montar um programa de fidelidade, né, focado no agronegócio. Então, nós começamos lá em 2014, né, a trabalhar nessa montagem dessa estrutura para atender os agricultores. Né? Tinham várias dúvidas lá no passado. Será que o produtor ele se engajaria, né, num programa que estaria 100% no digital? Eu acho que tinha várias dúvidas nesse sentido lá naquela época. Né? Só que foi uma aposta válida e que nós conseguimos montar todo um ambiente, né, de negócios favoráveis para o agricultor e que ele foi crescendo, né, com o tempo e que nós chegamos a uma quantidade enorme de produtores. Né? E daí surgiu a Orbia. Né? O que é a Orbia? Né? A Orbia é uma joint venture entre a Bayer, né, e a Bravium inicialmente, e que hoje nós contamos com a Yara como sócia e o Itaú também. Né? A proposta de valor da Orbia, né, ela nasceu para liderar esse processo de transformação digital no agronegócio. Né? Quando nós começamos lá em 2015, nós tínhamos nenhum produtor engajado e que esse programa cresceu e que hoje nós contamos com mais de 190 mil agricultores e que representa mais de 70% da área plantada no Brasil e que esse ano esperamos movimentar 3 bilhões de reais em negócios. Então, é um programa, né, é uma empresa, né, que foi uma spin-off, uma joint venture, que dentro desse guarda-chuva, ela nasceu digital, ela nasceu com o intuito, de fato, de agregar valor para os produtores. Quem são os produtores que estão hoje na Orbia? Né? Lá nós temos produtores grandes, né, produtores ou empresas com capital aberto na Bolsa, que são atendidos que estão dentro do ecossistema da Orbia. Nós temos produtores grandes, produtores médios e produtores pequenos. Né? Então, a Orbia consegue abraçar todos esses produtores com os benefícios, né, em termos de solução que ela consegue oferecer. Né? Nesse sentido, né, a Orbia aqui, além, né, começou pelo programa de fidelidade, né, e hoje nós temos 3 marketplaces. Né? Tem um marketplace de insumo agrícola, onde o produtor consegue comprar insumos agrícolas de qualquer distribuidor, né, que esteja cadastrado na plataforma. Aqui acho que tem um ponto importante. Né? Quando a gente, um dos desafios aqui, na hora de montar um marketplace, eu acho que pode servir para as outras indústrias também, que é, poxa, você está montando um canal online, digital, e como é que funciona essa relação com a minha cadeia de distribuição? Né? Como é que você consegue trabalhar para que esse alinhamento, né, e o distribuidor não enxergue como um concorrente, mas como um parceiro? Eu acho que aqui, olhando a Orbia, que tem uma proposta de valor diferenciada, nesse sentido, ele conseguiu olhar e falar assim, poxa, distribuidor, se é assim, esse movimento da transformação digital, dessa transformação do e-commerce, dos marketplaces, vai acontecer. Né? Um dia cedo ou tarde, isso vai acontecer. Então, o que aconteceu? Foi o seguinte, poxa, a Orbia disponibilizou uma plataforma que os distribuidores pudessem participar desse processo de transformação digital, né, através de uma plataforma que provavelmente ela sozinha, na região que ela atua, não seria relevante ou não conseguiria gerar essa alavancagem de negócios naquela região. Né? Então, quando você monta um ambiente de negócios onde tem 70% da área plantada do Brasil, com mais de 190 mil agricultores, né, esse sonho, né, se torna possível, porque já existe um programa, existe já um relacionamento no digital, basta você trabalhar
engajar aqui na plataforma, colocar a sua proposta, os seus produtos, né? Porque a Orbia é uma plataforma agnóstica, né? Então, aqui qualquer marca, qualquer distribuidor de qualquer bandeira consegue entrar e vender toda a sua linha de produtos, né? Para que o produtor consiga acessar. Então, aqui, nesse marketplace, o produtor pode comprar tudo para a sua lavoura. Então, aqui assim, teve um desafio bem grande nesse sentido, né? E nós conseguimos, de fato, trazer esse valor. Só que não foi só um marketplace de insumos. O que veio também é um marketplace de loyalty. O que seria um marketplace de loyalty? Né? Quando o programa era proprietário, né, era inviável trazer outros players para participar desse programa. Com o nascimento da Orbia, se tornou possível transformar um programa que antes era proprietário num programa de mercado e atrair outros players, outras indústrias que enxergavam, que gostariam de dar um benefício para o produtor, né? Então, a proposta de valor da Orbia, nesse sentido, quando você agrega outras indústrias nesse ambiente de negócios aqui, essas outras indústrias conseguem se alavancar, né, nesse relacionamento já construído para dar um benefício e engajar ainda mais o produtor com as marcas de outras indústrias. Então, aqui tem um marketplace onde o distribuidor consegue entrar e disponibilizar o seu produto online. Nós temos aqui um loyalty onde outras marcas conseguem também engajar dentro desse programa. E também, finalmente, que nós temos uma plataforma onde o produtor consegue colocar a sua produção, a soja dele e comercializar. Ele tem acesso a preços e ele consegue tomar a melhor decisão de venda da produção. Então, em suma, o produtor ele tem a jornada dele, ele começa lá, ele comprando um insumo agrícola, ele recebe uma pontuação, ele acumula esses pontos, ele resgata por uma agricultura de precisão, por exemplo, melhora a produtividade e ele vende a soja através da plataforma e quita a conta que ele fez lá no começo da safra, né? Então, é um ambiente um ecossistema que o produtor consegue toda a jornada, né, da produção dele está lá dentro dessa plataforma. Então, e tudo isso, né, ligado com, toda a parte de dados, toda a parte de CLM, para melhorar essa experiência do produtor e, de fato, aqui gerar um valor ainda maior. Pensando um pouquinho, né, agora nas verticais, né, por que começar pelo lote? Né? Aqui, quando a gente olha no agro, né, tinha esse desafio, a gente pode começar tentando o marketplace e vender online. Eu acho que aqui tem o loyalty tem um componente muito bacana, que você dá um benefício para o produtor, ou benefício para as pessoas, em troca de algo, em troca de um comportamento. Né? Então, qual que é o desafio aqui? Como é que você integra todos os seus canais de distribuição, seus canais de vendas, né? Os vendedores, toda a sua estratégia como empresa, para que, de fato, a gente consiga, de fato, gerar esse engajamento, né, dos players para que o programa, o benefício, chegue lá no cliente final. Então, aqui, acho que é importante olhar, tem alguns pontos. Será que a estratégia de distribuição, a estratégia seja de rebate, seja de comissionamento, seja de mix, tá tudo bem alinhado para que esse benefício chegue lá para o cliente final? Eu acho que aqui precisamos pensar nesse ponto aqui, né, para que a gente, de fato, consiga levar esse benefício de forma mais forte. E aqui, assim, nós precisamos potencializar esses investimentos. Aqui não é para gastar mais, né? O objetivo aqui eu acho que todas as indústrias também têm diversas caixinhas em diversas áreas, tem o trade, tem o marketing, tem vendas, né? Tem comissionamento. Porque será que não faz sentido de fazer um trabalho de juntar esses investimentos dentro de uma única estratégia e entregar esse valor de alguma forma, de forma mais forte para o produtor através de um programa de relacionamento? Eu acho que aqui também ajuda bastante nesse processo.
E aqui o digitalizar os relacionamentos comerciais, né? Como é que a gente faz esse engajamento, atrás os clientes para que eles de fato queiram participar desse programa. Então, o que a gente olha aqui para a fidelidade é sobre mudar comportamentos, né? O que nós, como empresa, como indústria, queremos, de fato, é aumentar, é ter o resultado positivo, melhorar o nosso bottom line, a rentabilidade do negócio através do lote. Só que o que é lote? Lote é simplesmente a mudança do comportamento para um comportamento que você deseja, né? E como é que você faz isso? Por isso que eu falei naquela parte do alinhamento estratégico, como é que você monta sua estratégia de vendas com os seus canais, como é que seu produto chega lá. Eu acho que aqui é importante toda essa parte. E também o lote é uma ferramenta muito forte de dados, né? Onde você consegue coletar informações, trabalhar com essas informações e, de fato, ter um relacionamento ainda melhor com os seus canais. Alguns exemplos de algumas indústrias, né, que nós trabalhamos. Né, nós tivemos aqui 70%, 5% na evolução do NPS. Então, significa que com o programa de lote a gente consegue ter esse tipo de mudança, né? 10% de uplift no faturamento, 20% no incremento do mix estratégico. Então, são N pontos que a gente consegue trazer de benefício para uma indústria através de um programa de fidelidade bem estruturado. Agora, pensando aqui nessa marketplace de insumos, quando a gente olha aqui, né, no caso do agro, na Orbe, o produtor entra lá, ele consegue acessar tudo que ele precisa para a próxima plantação dele. Então, ele tem os defensivos, sementes e fertilizantes que ele consegue comprar. Só que, quando a gente olha para os marketplaces, eu acho que aqui tem um outro ponto importante, né? Quando você olha para o seu negócio, para o seu setor e para a sua indústria, tem, no caso, vou dar o exemplo aqui do agro, que é o seguinte, poxa, os marketplaces, ferramentas de prateleira hoje, exigem a entrega do receituário agronômico? Ou permite que você consiga colocar, poxa, eu quero receber isso daqui alguns dias antes do meu plantio? Ou você consegue, de alguma forma, aqui, usar a soja como meio de pagamento para o seu insumo? Eu acho que aqui tem um ponto que é bem específico do agro, esses 3 exemplos, mas eu acho que o ponto que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte, quando a gente olha para os diversos negócios, diversas indústrias, eu acho que cada um deve ter alguma especificidade e eu acho que é importante da gente, de fato, pensar nessa jornada do cliente, da gente olhar e se, de fato, a nossa solução, o que a gente está propondo para ele, faz sentido para o seu negócio, né? Então, aqui a Orbia está tendo um grande sucesso com esse processo por conta disso. Eu acho que eles entenderam como o produtor funciona, o que o produtor quer e como é que a gente consegue, de fato, agregar valor para esse produtor. Então, aqui acho que para a gente pensar, poxa, será que as ferramentas estão adequadas? Eu costumo dizer que a ferramenta deveria se adequar ao negócio, né? E não ao contrário. Falando aqui na Marketplace de Commodities, lá o produtor ele entra e ele consegue comercializar os produtos deles. Também dá um exemplo aqui do que é uma coisa muito específica aqui. Aqui nós estamos pensando num exemplo aqui como se fosse um programa de sell-out. Por exemplo, que um produtor é quase que um B2B, digamos. Ele pode ser um distribuidor, é um cara grande. Ele produz e ele vende. Então, aqui dá um exemplo do café, né? O café, poxa, tem o tamanho da peneira, tem a altitude, tem a variedade, tem se ele tem certificação ou não. Aí o cara vai lá, ele tem que mandar uma amostra, a trading, né, a empresa que exporta, ele certifica e te fala, olha, esse café te custa tanto, né? Poxa, você falar e colocar um café e falar quanto que custa, não resolve o problema. Está aqui de novo, entender as necessidades e como é que a gente costura isso da melhor forma para ter uma melhor experiência do cliente e que, de fato, a gente consiga entregar e fazer desse processo um processo bem natural, né? Aqui, será que, na hora de pensar em outras indústrias, em ferramentas de sellout, né? Poxa, eu quero que o meu
meu distribuidor, minha loja, né? Ou uma loja parceira queira vender mais. Poxa, será que ele consegue? Como é que a gente poderia ajudar? Né? Talvez aqui, no caso de produtos, né, de consumo, a gente tenha que trabalhar com toda essa parte de marketing, de uma ferramenta, de uma plataforma, né, colocar meios de pagamento, nível de serviço. Então, são N pontos que as lojas precisariam receber algo pronto para que, de fato, a indústria consiga ajudá-lo nesse trabalho do sellout. Então, quando a gente olha essa transformação digital, né, e ele está muito ligado com o full commerce, né, que tem as suas soluções que a gente precisa de fato, né, tem indústrias que estão focadas no negócio dele, que é na produção, que é no marketing, mas toda essa operação de estar no digital, né, ele precisa estar sempre ativo em primeiro essa estratégia digital. O que significa essa estratégia digital? É pensar muito bem nas estratégias de canais, né, e de produtos. Como é que você faz isso de forma integrada? Poxa, será que acho que tem um ponto que eu não comentei aqui ainda que é importante, que assim, é usar a sua força ou a experiência comercial do offline e como é que você faz isso, transfere esse conhecimento, essa força para o online, né, para que você consiga, de fato, agregar esse valor aqui. Porque assim, no online, não é você colocar um site e achar que as pessoas vão comprar. Precisa ter uma força, precisa ter um motor que empurre esse processo. Não é uma coisa que acontece naturalmente, né? Então, por isso que assim, essa estratégia é importante. Poxa, o canal tem que estar comprado com você. Se o canal não tiver comprado com você, o que vai acontecer? Poxa, está vendendo, não compra lá não. Então, como é que a gente alinha os incentivos para que os canais, a sua força de vendas e todos os seus parceiros estejam junto com você, te empurrando nessa estratégia e não o contrário, né? Então, aqui é por isso que, assim, tendo essa estratégia de canais bem definidos, toda a parte de flexibilidade e excelência operacional. Poxa, como é que a gente entrega essa experiência para o cliente? Como é que a gente faz esse trabalho? Então, tem que pensar em tudo essas frentes, porque senão, se a sua plataforma, o seu sistema, ou o formato que você quer atuar, não for flexível o suficiente para essas mudanças ao longo do caminho, pode ser que você tenha algumas falhas nesse processo. E no final é a tecnologia viabilizando e impulsionando esses negócios, né? A tecnologia tem que ser um enabler da sua estratégia, né? Então aqui ver de fato que se você já desenhou sua estratégia de canais, você quer a flexibilidade, você construiu a sua avenida, poxa, eu quero transitar por esses caminhos, a plataforma tecnológica te permite? Eu acho que são perguntas importantes que nós precisamos nos fazer para ver se, de fato, né, como é que a gente lança essa estratégia e que, de fato, a gente aumente as chances de sucesso. Então, aqui, né, só para concluindo já, a transformação digital nossa se dá quando integramos oferta e demanda no digital de modo relacional, né, e não apenas transacional. O que significa isso? Eu acho que aqui é assim, poxa, não é colocar uma loja, o meu produto online. Colocar o produto online não significa que você fez a transformação digital. Significa que você tem uma loja online, você tem e-commerce, né? Só que se você, de fato, tem isso como estratégia, eu acho importante aprofundar essa relação, os canais, entender e como é que você engaja esses canais em prol da sua estratégia. Falando um pouquinho dos programas de fidelidade, nesse conceito de mudança de comportamento, né? Aqui, no caso lá da Orbia, foi um fator extremamente importante que ajudou nesse processo, que alavancou esse processo, né, de estar presente no digital. Então, acho que aqui, assim, para pensar também, é assim, poxa, você alinhou, você tem a sua estratégia, como é que você coloca um programa de benefícios que, de fato, faça o seu programa, os players, os seus canais estarem alinhados com você para que você consiga atingir o objetivo desejado. Então, aqui quando eu estou falando tudo isso aqui, em suma, é assim, você está com o seu offline, de fato, integrado com o online.
não são estratégias distintas, são estratégias conjuntas, né? Como é que o online puxa offline, como é que o offline empurra o online, né? Assim, você montar toda essa estratégia, né, que é bem importante. Então, fazendo só uma recapitulação, a estratégia de canais e produtos, online, offline integrado, né, aproveitando desse relacionamento comercial do offline, que muitos de vocês já desenvolvendo ao longo dos anos, essa flexibilidade, né, em nível de serviço. Esse é outro ponto, nível de serviço. Talvez aqui, para quem mora em São Paulo, o same-day delivery ou a entrega no dia seguinte seja importante e seja relevante. Mas o que nós precisamos olhar também vamos pegar o agro. Às vezes, para o agro, é o seguinte, ele comprou semente em janeiro ou em dezembro do ano passado, ele quer receber essa semente no dia 15 de setembro. Para ele, receber no dia 15 de setembro é importante. Não é o same-day delivery, não é o dia seguinte. É porque ele se programou para aquele período. Então, entender muito bem o seu público, entender muito bem o seu negócio e como é que isso daqui, esse fator, o nível de serviço, o que é o nível de serviço? Né? Ter isso muito bem claro, né? Que nesse processo aqui você, de fato, agrega o valor. Não é a mesma coisa para todo mundo. É a questão da tecnologia integrada, que nós precisamos aqui viabilizar todos os processos, né? Para que, de fato, essa ferramenta seja um enabler da sua estratégia. Enfim, eu acho que aqui quando a gente tiver essas frentes que eu julgo importantes, né, que é estratégia, flexibilidade, olhar o nível de serviço e a tecnologia, eu acho que vocês estão com um bom caminho e principalmente juntando-se online com offline. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito bom, Adel. Obrigado. Pessoal, fui incumbido de fazer umas perguntas para ele para a gente entender um pouco mais do agro. O e-commerce hoje, quando no nosso mercado que a gente trabalha aqui, a gente fala em same-day, entrega em 2 horas, entrega amanhã, depois de amanhã. Te pergunto, como é que funciona isso no agro, lá no mundo real, na fazenda? A gente consegue entregar no mesmo dia? Consegue, né? Só que tem alguns desafios, né? Acho que aqui está muito relacionado à localidade do distribuidor e do produtor e da propriedade, né? Então, se você tem, por exemplo, o produtor foi lá, fez um pedido de manhã cedo, né? Ele tem disponível no estoque, ele conseguiria fazer, né? Só que o comum quando a gente fala esse tipo de necessidade, né, pensando em grandes produtores, é quando ele vai lá e vê uma infestação de alguma praga, de alguma doença, ele precisa voltar rápido, né, e fazer esse pedido para ser entregue, para ser pulverizado o quanto antes, né? Mas, enfim, daria. Mas isso, e quando a gente tem uma entrega numa fazenda do interior de uma compra grande? Tá? Vai uma carreta, vai uma van, ela chega fácil, quebra, atola, como é que é isso? Deixa eu contar um caso para vocês. Assim, é complexo. Tinha um período que quebrou uma ponte, por exemplo, para chegar na propriedade. Então, assim, não dá para fazer o same dele nesse caso, mas, por exemplo, é um pedido grande, e nós ligamos para o produtor e falamos assim, poxa, como é que você, né, sabendo, né, dessas dificuldades do lugar, a gente olha e fala assim, poxa, a gente liga para o cliente e pergunta, né, tá tudo bem, o caminho, a rota é essa daqui, né, é uma carga importante, uma carga grande, como é que a gente poderia trabalhar? Aí o cara fala assim, pô, tem uma ponte quebrou, então você faz o seguinte, se você chegar nessa estrada aqui, você não vai conseguir me entregar, pega o caminho XPTO, que só ele conhece da região, né, e ele vai lá e orienta. Então, acho que o ponto aqui é ter esse contato com o cliente. Vamos checar, é uma compra importante, a gente quer garantir que ele receba no prazo que ele deseja. Então, como é que a gente faz esse trabalho, esse contato aí direto com eles? É totalmente diferente, um cenário diferente do que a gente vive numa entrega urbana. Sim. Não é o mesmo desenho, tanto pelo volume, como pelas dificuldades de chegar no interior do Mato Grosso, uma fazenda Rondônia. em Chapadão do Sul, por aí vai. Eu acho que tem uma outra peculiaridade que a gente que o nosso e-commerce não está acostumado, cartão de crédito, paga, compensa no mesmo dia,
o Pix, boleto. Como é que funciona isso nesse mercado agro quando a gente trata de uma compra maior, de um processo de compra para uma fazenda, por exemplo? Tá? É similar, provavelmente, mas deve ter muitos outros detalhes que não são aplicáveis ao modelo normal hoje. Sim, também são vários modelos, né? Acho que tem um modelo... tem as compras diretas, né, que são negociadas do produtor com a indústria. Aí essas compras, normalmente, tem uma análise de crédito da indústria e dá o prazo safra. Né? Então, no agro, existe esse termo prazo safra, que é justamente isso. O produtor não tem dinheiro hoje, né, só que ele se compromete a realizar o pagamento na colheita. Né? Então, esse que é o prazo safra. Então, aqui tem indústrias que concedem esse prazo para ele. Então, tem um boleto para ser pago lá no dia 1º de abril ou no dia 30 de março, né? Que quando o produtor vai lá de soja, entra lá e paga esse boleto. Ou tem crédito do distribuidor, né? Que também é um formato. E também tem essa questão do barter, né? Que é uma coisa bem única aqui do agro também, que o produtor compromete, ele faz um contrato de soja, que isso daqui nós viabilizamos online. Né? Ele faz um contrato de compra de venda de soja, com uma precificação futura, né? Então você bate esse valor e fala assim, poxa, eu vendo X sacas para ter X reais hoje, né? Então com esse contrato chega lá no final na colheita, ele entrega essa soja e quita esse compromisso que ele fez e assumiu, seja com o distribuidor, com uma cooperativa ou com a indústria. Ele faz uma antecipação da produção dele para ter um lastro de crédito, é isso? É isso aí. Acho que nesse cenário da logística, uma perguntinha curta, claro. A gente tem produtos químicos transportados. Sim. Então, muitos deles são químicos que usam. Como é que a logística não é a mesma também, né? Não é. Tem esse tratamento especial para a gente mostrar para todo mundo que é mais complexo do que entregar uma televisão. Sim, existem empresas especializadas no transporte e na armazenagem de produtos químicos. Tem toda uma regulação muito rígida, né, para que eles possam prestar esse tipo de serviço. Né? Então, lá tem todas as normas. E essas empresas têm os caminhões que ele não pode misturar com outros produtos. Né? Então, existem uma série de regras para que, de fato, esse transporte ocorra com segurança. Né? Então, por isso que tem grandes armazéns que estocam, seja da indústria, ou seja dos distribuidores, ou mesmo dos produtores, né? E que ele vai recebendo isso à medida do necessário. Eu acho que aqui tem uma curiosidade também. Tem um ponto que é importante, que, assim, normalmente, os caminhões são, principalmente de defensivos agrícolas, saem escoltados, porque o valor é muito alto. Né? Então, o produtor ele não quer manter esses químicos defensivos no armazém dele, na propriedade, por risco de roubo, né, esse tipo de coisa. Então, ele quer receber isso sempre na medida, um estoque muito pequeno, e ele vai recebendo isso na medida que ele for precisando usar. Então, aqui esses armazéns bem localizados, estratégicos, é importante para que, de fato, ele consiga receber muito rápido à medida que ele vá precisando. Obrigado, Adelmo. A gente tem perguntas aqui, mas depois passa com ele aqui no lado para fazer a pergunta, que a gente está com o tempo estourado. Pessoal, nós vamos entrar para um coffee break agora. Voltamos às 16h30 com o pessoal da Granado para falar. Então, voltem aí daqui a pouco, tem mais assunto. Obrigado, Adelmo. Muito obrigado. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!